Olá, vamos dar início à segunda parte da nossa aula. Essa aula realmente ela ficou extensa, por isso que eu estou dividindo ela em duas partes, mas é um assunto que todo ele depende do mesmo teorema, então acaba sendo a mesma aula, mas a mesma aula dividida em duas partes, tá? Porque realmente é muita informação que é passada, mas é uma informação que ela não é difícil de você pegar e assimilar. O que eu falei até o momento, na primeira parte da aula, eu dediquei a aula a apresentar o teorema do valor médio e em seguida eu apresentei algumas aplicações do teorema do valor médio. Algumas aplicações a gente vai utilizar numa parte que é a parte de primitiva, que é relacionada à parte da integral, e a outra parte eu peguei e apresentei dentre as aplicações o tipo de informação que a gente consegue obter a respeito do gráfico quando você faz o estudo da primeira derivada. O que eu pretendo agora é pegar e ver, e a gente viu que a primeira derivada ela é relacionada justamente com o crescimento e o decrescimento de uma função. E a gente viu que, sabendo o crescimento e decrescimento não é o suficiente, então o que eu pretendo fazer agora é pegar e, já que na primeira derivada, essa primeira parte da aula eu falei sobre a primeira derivada, nessa segunda parte eu vou falar sobre a segunda derivada, e a informação que ela traz na construção do gráfico é que ela ajuda justamente na concavidade do gráfico. Então, e a gente viu que no exemplo da primeira parte, a gente viu que não é suficiente você saber se ela cresce ou decresce. Cada crescimento ou cada decrescimento tem um jeito de ser. Às vezes é uma coisa mais com cavidade para cima, às vezes com cavidade para baixo. Esse tipo de informação, e eu estou usando esses termos com vocês, porque são termos que eles não são estranhos a vocês, vocês viram durante o ensino médio, mas o que eu quero fazer aqui é do mesmo jeito que teve o conceito de crescimento e decrescimento, e eu usei uma definição mais formal para falar sobre ele, porque esse negócio de só subir e descer, isso não é definição formal, por causa que isso depende do ponto de vista da pessoa. Do mesmo jeito aqui é o côncavo, né? Você fala assim, o que é côncavo? Côncava para cima, boca para cima, côncava para baixo, boca para baixo. O que é esse negócio de boca? E isso depende muito também do ponto de vista de qual é o referencial da pessoa para saber se é concavidade para cima ou para baixo. Às vezes tem essa confusão. Então, com o objetivo de tirar toda essa confusão da cabeça, a gente vai definir formalmente o que significa esse conceito de concavidade para cima e o que significa esse conceito de concavidade para baixo. Então, a definição, vamos ler ela aqui. Eu enunciei aqui, né, coloquei a definição, mas ao mesmo tempo eu coloquei duas figuras aqui embaixo para a gente entender o conceito melhor. Eu peço desculpas pelas figuras, elas pegam e às vezes elas dão certo, às vezes elas não dão certo, e vamos ver o que acontece. Bom, se o gráfico de f estiver acima de todas as suas retas tangentes no intervalo i, então f é chamada de côncava para cima, nesse intervalo. Se o gráfico de f estiver abaixo de todas as suas tangentes em i, então f é chamada de côncava para baixo em i. Coloquei, eu estou pensando que eu não tinha colocado, mas coloquei aqui embaixo o termo concavidade para cima e concavidade para baixo para ilustrar as duas situações. Então, o nosso gráfico de f é essa função que está em azul. E o que são essas retinhas aqui em vermelho? Eu estou com medo de ampliar e vocês verem as falhas que eu tenho no desenho, mas, gente, desculpa, eu tenho que realmente melhorar esses dots meus inexistentes. Então, o que acontece? Você tem aqui, essa daqui é a sua função em azul, eu desenhei só uma parte dela, o intervalo i que eu estou falando é esse intervalo fechado entre a e b. E por que eu estou falando que isso daqui, qual é a ideia dessa definição para falar que isso daqui é uma função que tem concavidade para cima? A ideia é o seguinte, por cada um desses pontos aqui eu vou desenhar retas tangentes, que são essas retas em vermelho. Eu lembro que retas tangentes, elas passam em um único ponto dessa função. Então eu desenho essas retas tangentes e a ideia é o seguinte, que se a função estiver acima dessa reta tangente,
então significa que ela é côncava para cima, que é essa situação aqui à esquerda. Já essa situação à direita, eu digo que isso daqui é côncava para baixo, por quê? Porque nesse intervalo, se você for desenhando retas tangentes em cada um desses pontos do gráfico, você nota o seguinte, que o gráfico está abaixo da sua reta tangente. Então, quando o gráfico está acima da reta tangente, naquele pedaço, significa que ela é côncava para cima. Quando o gráfico está abaixo da reta tangente naquele intervalo, então ela significa côncava para baixo, tá? Essa aqui é a definição formal de concavidade e agora eu vou mostrar como que ela se relaciona com o conceito de segunda derivada. E para falar como ela se relaciona com o conceito de segunda derivada, eu vou precisar, claro, utilizar o teorema do valor médio. Lembro para vocês que no início da primeira parte da aula eu falei para vocês que para a gente entender o comportamento de uma função, e eu peguei e utilizei uma função motivadora lá para esse estudo que a gente está fazendo, a gente primeiro precisa construir uma teoria. E para construir essa teoria, eu pego e estou utilizando o teorema do valor médio para a gente pegar e dele tirar informações a respeito para obter a seguinte informação, tipo, a primeira derivada, que tipo de informação ela dá? A segunda derivada, que tipo de informação ela dá? Na primeira parte da aula, a gente já viu que a primeira derivada ela dá informação a respeito do crescimento e decrescimento. O que eu imagino e o que a gente sente e o que, e que realmente eu vou comprovar agora que é verdade, é que a segunda derivada ela está relacionada com esse conceito de concavidade para cima e concavidade para baixo. E para eu conseguir mostrar que existe realmente esse relacionamento, eu pego essa relação, eu preciso pegar e eu vou utilizar o teorema do valor médio. Lembro para vocês que toda vez que a gente vai construir alguma afirmação, algum resultado auxiliar, eu preciso de um resultado forte. Então agora eu vou construir um resultado auxiliar, que é relacionando a segunda derivada com a concavidade. E para fazer essa relação, eu preciso de um resultado forte, e o resultado forte é o teorema do valor médio. Então, vamos pegar e utilizar isso aqui. Primeiro, vamos fazer um desenho aqui, e eu vou mostrar o que eu quero fazer aqui. Vamos só lembrar, vamos tentar fazer um uso melhor do nosso espaço aqui. Eu lembro o seguinte, que eu tenho aqui o gráfico de uma função. Então, esse daqui é o nosso plano cartesiano. Estou com medo de fazer este desenho, vamos ver o que acontece. E eu estou fazendo aqui, eu quero olhar, então eu vou desenhar essa parte aqui, parecidíssima com o que eu fiz, a concavidade para cima. E a ideia aqui é a seguinte, vamos utilizar uma cor diferente, era para eu ter usado desde o início. Mas a ideia aqui é a seguinte, eu quero mostrar, eu quero saber quando que ela tem concavidade para cima, né? Então, eu lembro para vocês que é essa concavidade para cima. Eu digo que esse pedaço de gráfico aqui, ele tem concavidade para cima quando eu pego aqui qualquer ponto, então eu vou pegar um ponto aqui, e esse qualquer ponto que eu pegar aqui, quando eu for desenhar quando eu desenhar a reta tangente a esse gráfico aqui, vamos utilizar o vermelho. E quando eu for desenhar, eu vou desenhar aqui uma reta tangente. Eu vou ter que ampliar porque eu não estou enxergando bem. Então eu vou desenhar uma reta tangente aqui a esse gráfico. Oh, linda! Nossa, deu errado. Sim, eu sei que o amarelo foi uma péssima escolha, gente, mas me desculpa, quando o fundo é branco desse jeito, tudo dá errado. Então, o que acontece aqui? E eu não vou mudar esse fundo branco, porque por causa que é o jeito de ganhar luz aqui pra mim. Então, o que acontece aqui? Meu Deus, não era pra diminuir esse tanto. Então, o que acontece aqui? Eu peguei e desenhei essa reta de amarelo. Ai, meu Deus do céu, ficou péssimo. Desculpa, gente, desculpa. Por isso que eu odeio minha capacidade de desenhar a mão livre nesse negócio é péssimo. Então, qual é a ideia aqui? Eu quero mostrar que isso é concavidade para cima. Então, eu desenho uma reta tangente. Eu vou escrever o tangente aqui para não ter dúvida de que vocês vão enxergar isso daqui.
Então, essa é a reta tangente. O que eu quero mostrar é o seguinte, que o gráfico aqui, esse gráfico em azul, que é essa função y igual a f de x, essa função f de x aqui, ela está toda acima da minha reta tangente aqui. Então, é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que esse f de x está acima da minha equação da reta tangente. Bom, vamos só lembrar aqui, qual é a equação dessa reta tangente que passa aqui? A equação dessa reta tangente, como ela está passando pelo ponto P, a gente sabe que a equação dela é y menos f de P é igual a f' de P vezes x menos P. Então, eu tenho que y é igual a f de P mais f' de P vezes x menos P. Essa daqui é a equação da reta tangente, passando a esse ponto P aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho um intervalo, né, que eu vou analisar, mas eu vou pegar um ponto aqui, eu vou analisar um intervalo aqui, então eu tenho um ponto X aqui, e eu vou analisar, vou aplicar o teorema do valor médio nesse intervalo aqui, o intervalo entre esse ponto e esse X aqui. Eu lembro para vocês que o que eu quero mostrar aqui? Mostrar que ela é côncava para cima é mostrar o seguinte, que qualquer ponto que eu pegar aqui, se eu escolher um ponto qualquer, desenho uma reta tangente, eu sei que o gráfico está todo acima dessa reta tangente. Então, esse ponto P que eu peguei foi um ponto qualquer aqui, e o que eu vou fazer agora, e desenhei a reta tangente, eu quero mostrar é que esse ponto P aqui eu consigo pegar, e quando eu desenho a reta tangente com essa equação está acima dessa função f de x aqui. Para isso, eu vou utilizar o teorema do valor médio, e eu lembro que para aplicar o teorema do valor médio, a gente vai aplicar ele no intervalo fechado aqui. Então, eu vou pegar um intervalo, justamente o intervalo que tem o ponto P aqui como um extremante, por causa que eu preciso que apareça esse P na hora de usar o teorema do valor médio. Então, eu estou pegando P e um ponto X qualquer aqui do meu intervalo aqui, tá? A letra que eu estou usando X é para indicar justamente isso, que é um ponto qualquer. Também. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a seguinte informação, então, eu acho que está claro o que eu quero mostrar, então vamos fazer as contas. Vamos tentar diminuir um pouco mais para a gente fazer as contas. Então, o que eu vou fazer aqui? Pronto. Ah, meu Deus. Como eu disse, vou aplicar o teorema do valor médio aqui. Então, ai, gente, qual? Eu vou ter, vai ter espaço suficiente, Rosane. Acalme-se. Então, aplicando. O teorema do valor médio no intervalo fechado Px. Então, o que significa aplicar o teorema do valor médio? A gente obtém o seguinte, então segue que existe um ponto C nesse intervalo, tal que acontece o seguinte, f' de C é igual a f de x menos f de P dividido por x menos P. Ou seja, f de x menos f de P é igual a f' de C vezes x menos P. Isolando o f de x, eu tenho que f de x é igual a f de P mais f' de C vezes x menos P. Vou guardar essa informação aqui, chamar ela de estrela. Tá. Então, eu apliquei o teorema do valor médio e obtive isso daqui. O que eu quero fazer agora? O intervalo que eu estou pegando aqui, então eu sei que o C está nesse intervalo aqui, né? Entre P e X. E o que eu quero fazer é relacionar o conceito de segunda derivada
com o conceito de concavidade. Então, do mesmo jeito que eu fiz com crescimento, quando eu fui fazer o teste do crescimento e decrescimento, eu usei o teorema do valor médio, comecei a olhar, o que acontece quando a derivada é positiva, quando a derivada é negativa, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, vamos ver, por exemplo, o que acontece se... tá. O que significa isso daqui? Se a derivada for positiva, a segunda derivada, desculpa, for positiva, nesse intervalo aqui. O que acontece nesse caso aqui? Se a segunda, o que significa essa segunda derivada positiva? Eu lembro a vocês que escrever essa segunda derivada positiva é a mesma coisa que escrever isso daqui. Não quero poluir aqui, mas só lembrar que a segunda derivada é nada mais do que a derivada da primeira derivada. Então, quando eu estou falando que a segunda derivada é positiva, então eu estou falando o seguinte, que... Então, quando eu estou falando o seguinte, que a segunda derivada é positiva, eu estou falando isso daqui, que a derivada da primeira derivada é positiva. Ou seja, eu estou falando que... Aí você enxerga isso daqui como uma função g... Então, eu estou falando que a derivada da função g é positiva. Falar que a derivada da função g é positiva é falar que essa função g ela é crescente. Só que quem é que eu estou chamando de função g aqui? O meu f'. Então, no fim das contas, eu estou falando aqui que o f' que é crescente. Então, se f duas linhas é maior que zero, então a primeira derivada ela é uma função crescente. O que isso significa? Significa o seguinte, que como C, o C está entre P e X, ou seja, P é menor do que C, como P é menor do que C, como ela é crescente, a primeira derivada é crescente, então significa que essa desigualdade vai manter, ou seja, f' de P é menor que f' de C. Então, isso aqui que significa falar que ela é crescente. Nota que esse f' de C ele aparece aqui em cima, mas ele aparece multiplicando por esse fator x menos p. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou multiplicar dos dois lados por x menos p. Eu não preciso me preocupar com o sinal, porque olha o intervalo que eu peguei. Eu peguei um intervalo onde p é menor do que x. Então, uma coisa que eu sei é que o x menos p, essa diferença, é positiva. Então, eu vou estar multiplicando dos dois lados por um fator positivo, então não vai alterar a desigualdade. Então, multiplicando dos dois lados por x menos p, temos que f' de p vezes x menos p é menor que f' de c vezes x menos p. Aí o que eu vou fazer? Já apareceu f' de c vezes x menos p aqui, só que eu ainda quero... O que está faltando aqui para usar esse pedaço aqui? Está faltando... eu já tenho f' de c vezes x menos p, mas ainda está faltando o f de p. Então, eu vou somar agora dos dois lados o f de p. Somando f de p dos dois lados. Temos o seguinte, que f de p mais f' de p vezes x menos p é menor que f de p mais f' de c vezes x menos p. Olha isso que aparece do lado direito aqui. É justamente a minha, de acordo com esse estrela aqui, que foi a primeira observação que eu fiz, isso é justamente o meu f de x. E o que é isso que está do lado esquerdo aqui?
é justamente o que eu escrevi aqui como equação da reta tangente. Então, eu estou falando o seguinte, que a tangente, a equação da reta tangente, esse tangente, né, menor do que f de x, significa o seguinte, que a equação da reta tangente, ela está abaixo, então a minha reta tangente está abaixo da minha função. E tudo isso aconteceu da reta tangente estar abaixo da minha função, porque eu peguei essa condição aqui. A reta tangente está abaixo da minha função significa isso daqui, concavidade para cima. Então, daqui eu tiro graças ao teorema do valor médio, eu já tiro a seguinte relação, que se a segunda derivada for positiva, então significa que essa minha função ela tem concavidade para cima. Ah, professora, por que pegou só um intervalo de PAX? Bom, você pode pegar a ideia disso daqui, isso daqui não é uma demonstração formal, eu só estou dando uma ideia de como justificar essa relação de segunda derivada com o conceito de concavidade, tá? Eu não estou fazendo uma coisa formal aqui, eu só estou tentando fazer uma justificativa bem ruinzinha, aliás, como essas duas coisas vieram a ser. Então, o correto seria o seguinte, você pegar e você olha, analisa o caso P e X e depois olha esse caso à direita aqui e depois olha o caso à esquerda também. Então, pega um outro intervalo que está à esquerda do P, faz exatamente as mesmas contas e você vai chegar à mesma conclusão. E depois faz a mesma coisa quando a segunda derivada é negativa, porque quando a segunda derivada é negativa significa decrescente, então esse sinal aqui vai mudar e consequentemente esse sinal vai mudar. Esse sinal mudando significa que ela é côncava para baixo. Então, essa daqui é uma justificativa. Eu só gostaria que você esclarecesse o seguinte, essas coisas que eu estou fazendo aqui, do ponto de vista da matemática, são a forma que a gente utiliza para verificar que os conceitos são verdadeiros. Eu não estou pedindo para vocês pegarem e saberem fazer isso daqui, não. Eu só quero que vocês entendam que a coisa não caiu do céu. Existe um motivo para isso acontecer. E o motivo, eu estou tentando explicar que ele é dessa forma. O que precisa ficar na cabeça de vocês é o seguinte, que realmente faz sentido relacionar o conceito de segunda derivada com o conceito de concavidade, tá? É isso que precisa ficar claro. E assim, a gente tem o teste da concavidade que diz o seguinte, que segunda derivada positiva no intervalo significa que a função é côncava para cima, que o gráfico é côncavo para cima, e segunda derivada negativa significa que o gráfico é côncavo para baixo. Sendo assim, vamos colocar esse conceito em prática e vamos analisar essa função f de x igual a x à quarta menos 4x ao cubo. Vamos analisar aqui em relação à concavidade. Então, se eu preciso saber eu preciso saber quando que eu tenho concavidade para cima e quando que eu tenho concavidade para baixo. Para fazer isso, a gente já viu que o melhor jeito é analisando a segunda derivada. Então, do mesmo jeito que para o crescimento e decrescimento, eu calculei a primeira derivada e fiz o estudo de sinal da primeira derivada, aqui eu vou pegar e calcular a segunda derivada e fazer o estudo de sinal da segunda derivada. Então, vamos fazer isso agora. A primeira derivada do x à quarta menos 4x ao cubo é 4x ao cubo. A derivada de 4x ao cubo é 12x ao quadrado. E isso daqui seria suficiente se eu quisesse analisar o crescimento e decrescimento, mas eu estou interessada só na concavidade, então eu vou para a segunda derivada. E a segunda derivada aqui, a derivada de 4x ao cubo é 12x ao quadrado, e a derivada de 12x é 24x. Bom, analisar o estudo dessa segunda derivada aqui, aí aqui vamos lembrar daquela primeira aula aqui sobre o estudo de sinal de funções polinomiais. Então, eu lembro a vocês que isso daqui é uma função polinomial, 12x ao quadrado menos 24x é uma função polinomial de segundo grau. Como que a gente faz o estudo de sinal de uma função polinomial de segundo grau? Você precisa pegar e saber quais são as raízes dela. Isso daqui, como está faltando o termo C aqui, se você joga Bhaskara, você vai descobrir que uma das raízes é 0 e a outra raiz é 2, 12. 2, é 2. Por que eu estou falando é 2?
eu pego, como que eu sei disso? Se você colocar ele em evidência aqui, colocar o 12x em evidência, você tem 12x que multiplica x menos 2. Então, achar as raízes daqui é você igualar isso a zero e achar quais os valores de x que zeram essa função. E quando você coloca em evidência, você vê claramente que os valores de x que zeram essa função são o caso x igual a zero e o caso x igual a 2. E são esses pontos que eu vou marcar aqui, o 0 e o 2. E aqui, como isso daqui é uma função de... aí aqui eu vou pegar isso daqui, o termo que multiplica o termo x ao quadrado é um termo positivo, então isso daqui é concavidade para cima, lembra do estudo de sinal no ensino médio? A gente pegava e olhava esse termo aqui e falava que isso daqui é côncava para cima e por isso ele é desse jeito desenho. E o que significa que assume valores positivos e aqui assume valores negativos, tá? Então, no fim das contas, eu tenho essa informação aqui a respeito da minha função f em relação à concavidade. Eu sei o seguinte, que isso daqui, esse daqui é o estudo de sinal da segunda derivada. Então, o que significa que segunda derivada positiva aqui? Significa que ela é concavidade para cima. Entre 0 e 2, a segunda derivada ela é negativa, então significa concavidade para baixo. E em valores acima de 2, a concavidade é para cima, por causa que a segunda derivada é positiva, então concavidade para cima. Então, a função é côncava para cima, nos intervalos de menos infinito até 0, em união com os intervalos de 2 até infinito. Nota que eu coloquei o 0 e 2 como intervalos abertos, porque no ponto x igual a 0, a segunda derivada ela é igual a 0, e no ponto x igual a 2, a segunda derivada é 0. E côncava para cima é só que a segunda derivada seja maior do que 0. E ela é côncava para baixo, nesse intervalo entre 0 e 2. Tá? E esses pontos onde a segunda derivada aqui, o resultado dessa segunda derivada dão 0, é esse ponto aqui 0 e esse ponto 2. O que acontece? O que tem de tão interessante nesses pontos? Bom, o que acontece é que nesses pontos, o que acontece? Até os valores menores do que 0, ela tinha uma certa concavidade, que é concavidade para cima, mas chegou no 0, a concavidade muda de comportamento e passa a ser uma concavidade para baixo. E ela vai ser uma concavidade para baixo até chegar no ponto x igual a 2. Uma vez que chegou no ponto x igual a 2, ela tem outra mudança de comportamento na concavidade, que é côncava para cima. Esses pontos que caracterizam essa mudança de comportamento em relação à concavidade, a gente chama isso de pontos de inflexão. Então, o que é um ponto de inflexão? Ele é um ponto onde a função, a curva, ela muda de côncava para cima para côncava para baixo ou de côncava para baixo para côncava para cima. Então, toda vez que acontece uma mudança de comportamento na concavidade, naquele ponto que acontece isso, eu chamo isso de ponto de inflexão. Bom, vamos fazer aqui esse exemplo aqui, que foi algo que eu usei como exemplo motivador da aula passada ou aula atual, não sei mais qual, mas é um exemplo que eu estou utilizando com frequência, que é basicamente a modelagem de um surto de uma gripe que surgiu e a cada aula a gente tenta resolver uma questão e eu deixei que essa questão aqui foi a última, que foi quanto tempo após o surto ser detectado, a taxa de aumento do número de pessoas infectadas começou a diminuir. A gente viu aqui, e aqui eu vou pegar aqui e voltar no GeoGebra, não era para aparecer essa tela, mas tudo bem, aí deixa eu aparecer aqui no GeoGebra. A situação que a gente tem, que era a seguinte, que a gente tinha o seguinte comportamento aqui para a nossa reta. Pegou e essa daqui é a modelagem, né, da nossa gripe, e a gente viu no início da aula que o que acontecia
Vamos olhar as inclinações da reta tangente. As inclinações da reta tangente, elas representam justamente a taxa de crescimento, a velocidade de crescimento dessa curva. E você nota que, à medida que vai chegando até aproximando de um certo ponto A, que eu fixei aqui, essas inclinações vão aumentando, ou seja, essa velocidade de crescimento vai aumentando, até que chega a esse ponto A, aí ela começa a diminuir depois desse ponto A, essa taxa de crescimento, essa velocidade começa a diminuir. Então, o que a gente está interessado é encontrar esse ponto A, e o que esse ponto A diz? Ele é justamente essa mudança dessa velocidade de crescimento. Isso é muito relacionado com a concavidade. Se você for olhar nesse desenho que a gente fez aqui em relação às concavidades, você vai notar o seguinte: o que acontece numa situação de concavidade para cima? Essas retas que são retas tangentes, elas estão ficando cada vez mais inclinadas, ou seja, o ângulo de inclinação delas está aumentando. E à medida que quando a concavidade é para baixo, à medida que eu vou pegando diferentes pontos, o que acontece com a concavidade, com a inclinação da reta tangente, ela vai diminuindo. Então, a gente tem essa situação aqui, então, aquele gráfico lá, a gente tem a situação de então, concavidade para cima, a velocidade das retas tangentes aqui está aumentando, e concavidade para baixo, a velocidade de crescimento aqui está diminuindo. E essa daqui é a situação que a gente teve naquele exemplo, e a gente tem que descobrir um ponto que acontece, aquele ponto A é o ponto que acontece essa mudança de comportamento, de uma velocidade aumentar para a velocidade diminuir, ou seja, a concavidade para cima para a concavidade para baixo, e a gente sabe que esse ponto de mudança é justamente o ponto de inflexão. Como que a gente vai calcular esse ponto de inflexão? Aqui eu já vou colocar as respostas, porque essa conta ela é exaustiva e vai ocupar muito tempo da aula, então eu vou pegar e só colocar as respostas aqui. Então, primeiro, eu vou colocar aqui a primeira derivada, você usa a regra do quociente. É lógico que você em algum momento vai ter que usar a regra da cadeia, porque você tem a exponencial elevada a uma função, então você tem que usar a regra da cadeia. E o resultado dessa primeira derivada é 4,8 vezes e elevado a menos 0,8x, dividido por 1 mais 2 vezes e elevado a menos 0,8x elevado ao quadrado. Se você notar aqui, você tem no seu numerador a função exponencial é e elevado a alguém. E a função exponencial ela é sempre positiva, porque e elevado a qualquer número, o resultado sempre vai ser positivo. Então, o numerador é positivo e o denominador também é positivo. Então, independente qual é o valor x aqui, essa primeira derivada é positiva, então por isso que a minha função só está crescendo e por isso que é o que a gente viu no nosso gráfico, realmente ela só está crescendo. E o que acontece é que eu estou interessada em saber é quando que tem essa mudança de concavidade, ou seja, o ponto de inflexão, e para isso eu vou olhar a segunda derivada. O resultado da segunda derivada é esse daqui, e elevado a menos 0,8x vezes menos 3,84 vezes 1 mais 2 vezes e a menos 0,8x mais 15,36 vezes e a menos 0,8x dividido por 1 mais 2 vezes e a menos 0,8x ao cubo. Eu apliquei de novo a regra do denominador aqui e obtive esse resultado depois de uma certa simplificação. E o ponto de inflexão é o ponto que eu vou fazer a segunda derivada igual a zero, e aí eu vou achar o ponto de inflexão. Então, fazer essa segunda derivada igual a zero é fazer essa divisão igual a zero. A única forma dessa divisão ser igual a zero é quando o numerador é igual a zero. Eu lembro que a exponencial ela é uma função positiva, então isso daqui é diferente de zero, e a única forma desse produto aqui ser igual a zero é só se essa parcela aqui for igual a zero. Então, a gente tem que ter menos 3,84 vezes 1 mais 2 vezes e a menos 0,8x mais 15,36 vezes e a menos 0,8x igual a zero. Vou distribuir aqui.
Então, eu tenho menos 3,84 vezes 2. Menino, acabou a bateria da calculadora. Ai, Jesus, quase um. 3,84 vezes 2 deu 7,68. Então, aqui vai ficar menos 3,84, menos 7,68, e a menos 0,8x, mais 15,36, e a menos 0,8x igual a zero. Subtraio aqui 15,36 menos esse valor, vai dar 7,68. Vou passar esse 3,84 para cá. Vou fazer essa divisão. Ixi, já está acabando a folha. E dividido por 3,84 dividido por 7,68. Então, eu estou passando esse 7,68 dividindo, o resultado dá 0,5. Para tirar esse e a menos 0,8 dos dois lados, eu vou pegar e aplicar o logaritmo. Lembro que o logaritmo é a inversa da exponencial, então desse lado esquerdo vai sobrar só o menos 0,8x, igual a ln de 0,5, e o x ele vai ser igual a ln de 0,5 dividido por 0,8, e o resultado disso é aproximadamente 0,87. Esse 0,87 são 0,87 semanas, né? Porque esse x ele representa a quantidade de semanas que com a quantidade de semanas epidemiológicas aqui. Vamos tentar entender o que representa isso daqui no GeoGebra aqui, que foi o que a gente estava fazendo. Então, esse ponto A aqui, deixa eu colocar aqui, deu, tá vendo esse 0,87? Aqui é T, mas na realidade era para aparecer um X, tá? Eu que escrevi errado, mas esse daqui representa o X, tá? E o X aqui é 0,87, que é aquele que a gente encontrou na hora de resolver o problema. Esse é o ponto de inflexão. A partir desse ponto, todos os pontos que eu vou aumentando aqui, acontece essa mudança de inclinação da reta tangente, mas mudança no sentido de que ela começa a pegar e ficar com a inclinação menor, ou seja, a velocidade começa a diminuir. Então, esse ponto A aqui é o ponto que, até o ponto A eu tenho concavidade para cima, e depois do ponto A eu tenho a concavidade para baixo, porque o ponto A é o ponto de inflexão. Então, é aqui que eles pegam e chegam e tentam falar o que acontece aqui. Você tem que, o caso aqui dessa epidemia que aconteceu aqui. Você teve o surto identificado aqui, aí uma vez que o surto foi identificado, levou mais ou menos 0,87 semanas para você pegar levou mais ou menos 0,87 semanas para pegar aí a velocidade. Até esse momento, a velocidade de crescimento estava alta, e depois disso, essa velocidade começou a diminuir. Então, esse daqui é um exemplo característico. No caso aqui, eu só gostaria de lembrar que esse daqui é um caso com muito pouco, a quantidade de habitantes, que o espaço amostral que a gente usou aqui era um lugar que tem 3.000 habitantes. Então, o que acontece aqui é que você realmente, para acontecer toda a epidemia, ela vai acontecer em pouco tempo, em poucas semanas, que vai afetar todo mundo. A ideia dessa curva de comportamento logístico é o seguinte: você pega, por exemplo, o que vai determinar esse crescimento? A ideia aqui é que você vai ter uma velocidade, quanto maior for esse valor aqui, esse crescimento, então, quanto maior for essa taxa de crescimento, então essa subida vai ser mais íngreme aqui, ou seja, ela vai chegar a esse ponto A aqui bem mais rápido. Esse ponto A é o ponto de inflexão, que é quando acontece isso, quando a velocidade de crescimento começa a diminuir. Então, é a ideia do pico, né? Você pega, ela está crescendo muito rápido, aí até um certo momento, depois daquele momento, ela continua crescendo, mas não cresce tão rápido assim. Então, quanto maior for esse valor aqui, essa taxa de crescimento, então mais íngreme vai ser essa curva,
E essa mudança do comportamento da concavidade acontece mais cedo. E aqui o prazo de 0,87 semanas quer dizer que levou menos de uma semana para pegar e a velocidade de crescimento dessa curva diminuir. Mas se você olhar aqui em todo o comportamento da epidemia, na terceira semana ela já está bem perto do valor suporte dela aqui. Então, essa é a situação que a gente tem. E isso daqui é um exemplo, como eu disse já no início da aula, esse é um exemplo bem pobre para tentar comparar a situação que a gente está vivendo e mostrar a importância desse estudo que a gente faz, do estudo de derivada, que tipo de informações que a gente consegue obter. E o estudo da primeira derivada e segunda derivada, você tem uma série de aplicações dele, que a gente vai pegar e estudar isso numa aula chamada de taxas relacionadas, mas esse exemplo aqui eu quis passar para vocês para mostrar justamente esse exemplo de que o ponto de inflexão, ele é um ponto que, no caso de um comportamento de epidemia, ele é justamente o ponto que ilustra essa mudança de comportamento no sentido de velocidade do crescimento de uma epidemia. Então, antes do ponto de inflexão, aquela velocidade de crescimento ela era alta, ela só estava aumentando, mas depois daquele ponto de inflexão, aquela velocidade de crescimento começa a diminuir. O que isso significa? Que até esse ponto a quantidade de novos casos aumentava assim de forma assustadora. Depois desse ponto continuaram aparecendo novos casos, mas não na mesma quantidade assustadora que aparecia antes. Isso é o que significa diminuir a velocidade do crescimento, tá? Então, bom, vamos continuar a aula aqui. O próximo exemplo que eu quero fazer para vocês é esse daqui, que é um pouco diferente, que é para esboçar aqui eu não dou para você qual que é a equação, mas eu pego e peço para você pegar e fazer o desenho de um gráfico, de uma função, que satisfaça essas condições. Qual é a dificuldade aqui central? A dificuldade, ela reside no fato de que você não tem, por exemplo, a equação. Então, como você não tem a equação, você não pode usar um software aí e pegar e só digitar a equação e linda aparecer ela. Então, é um desafio a mais. E então a gente vai ter que utilizar todas as nossas habilidades artísticas aqui. O que eu quero fazer aqui é apresentar para vocês um recurso que eu pego e igual eu achei. Eu sou muito a favor de recursos que são online, porque esses programas de desenho que você tem que baixar no computador, fazer o download, eles são muito pesados. Mas o que eu quero propor para vocês é no fato da gente pegar e vocês precisam me entregar esse tipo de atividade, então apresentar uma forma a mais para vocês me entregarem esse tipo de atividade. Você pode fazer o desenho no papel, então nota que eu peço para você fazer um gráfico, esse exemplo pede para você fazer um gráfico, mas você não tem a equação. Então, você não pode pegar, por exemplo, no GeoGebra, que talvez seja uma coisa que esteja mais familiarizada para vocês, você digitar a equação e plotar essa função. Não. Então, você vai ter que usar outra ferramenta de desenho. Você pode fazer o desenho à mão, ou se você quiser, você pega, e se você tiver, ou você pode pegar e fazer no celular, num tablet, o que for, ou você pode utilizar algumas ferramentas de desenho, como o CorelDRAW, o Paint também você pode utilizar. E que tem na maioria dos computadores. E o que eu quero fazer aqui é como eu não confio na minha capacidade, vocês já viram que a minha habilidade de fazer desenho na mesa digitalizadora é uma negação. Então, eu vou pegar e partir para um desses programas e vamos ver se o resultado fica um pouco melhor. O que eu quero fazer aqui? Eu quero desenhar uma função que satisfaça todas essas três condições. A gente vai precisar ficar alternando as telas, então vamos entender o que significa cada uma dessas condições. Essa primeira condição aqui, ela significa o seguinte, então eu tenho aqui alguns intervalos, e eu tenho aqui entre menos infinito e 1, vou marcar aqui o zero no meio do caminho,
marcar o 0 aqui no meio do caminho. Eu tenho 1 aqui, o 2 aqui e o menos 2 aqui. Então, o que acontece? Entre menos infinito e 1, então os valores menores do que 1, a primeira derivada é positiva. O que isso significa? Significa que a minha função é crescente. Então, eu vou fazer esse desenho aqui. Para valores menores do que 1, essa setinha para cima indica que essa minha função sempre vai estar crescendo. Entre 1 e infinito, os valores maiores do que 1, a minha primeira derivada é negativa. Então, significa que ela está decrescendo. Então, eu vou fazer setinha para baixo aqui. Outra informação que eu tenho é o seguinte, agora vamos para a segunda derivada. A segunda derivada a gente sabe que representa a concavidade. Então, entre menos infinito e menos 2, ou seja, os valores que são menores que menos 2, eu sei que a concavidade é para cima. Então, aqui eu vou desenhar uma concavidade para cima. Então, nos valores menores que menos 2, ela está crescendo, mas crescendo com concavidade para cima. Os valores que são maiores do que 2, a segunda derivada é positiva, então a concavidade para cima. Então, os valores maiores que 2, ela tem concavidade para cima. Então, nota que aqui ela vai estar decrescendo, mas com concavidade para cima. Os valores entre menos 2 e 2, a segunda derivada é negativa, então concavidade para baixo. Então, baixo, baixo e baixo. E o que significa essa terceira informação? O limite de f de x com x tendendo a menos infinito é igual a menos 2 e o limite de f de x com x tendendo a infinito é igual a 0. Isso daqui, eu lembro a vocês que isso daqui é a definição de assíntotas. Então, eu estou falando para você que esse gráfico ele tem duas assíntotas horizontais. A assíntota y igual a menos 2, então, à medida que o x vai aumentando, mas na direção negativa, o meu gráfico vai se aproximando da reta y igual a menos 2, e eu tenho a assíntota y igual a 0, ou seja, à medida que o gráfico vai aumentando os valores, x está tendendo a infinito, então o valor do meu gráfico está se aproximando da reta y igual a 0. Para fazer o esboço do meu gráfico, eu vou precisar dessas informações e a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar essas assíntotas. Então, vamos... Ai, não era para aparecer essa tela, não. Então, o que eu vou fazer aqui? Achei. Então, eu peguei esse daqui, é um editor de figura e editor de matemática online. Ele pega aqui o endereço, matia.io, ele pega e você consegue digitar textos em matemática, aí você pode copiar eles e passar para qualquer lugar, tipo, você pode colocar no Hangouts como texto matemático, ele vai como figura e fica bonitinho, essas coisas. Recomendo dar uma tentada, porque nessa época de recursos assim, é bom a gente pegar e quanto mais recursos a gente conhecer, melhor. Então, a primeira coisa, eu vou ter que desenhar duas retas assíntotas, a reta y igual a menos 2 e y igual a 2. Então, eu vou desenhar aqui essas retas. Então, aqui y igual a menos 2 e y igual a 2. Eu já tinha desenhado o meu eixo. Esse daqui é realmente uma ferramenta de desenho, não adianta você digitar aqui que o negócio vai funcionar. Como elas são retas assíntotas, eu pego e estou desenhando elas pontilhadas porque elas realmente não aparecem no gráfico. Vou colocar uma cor diferente aqui para pegar e demonstrar a importância delas. E o y igual a 0 é o eixo x, então eu nem vou mexer com ele aqui porque ele já está aqui. Uma outra informação, então vamos agora olhar para os valores aqui que a gente tem que analisar. Vamos começar. Para os valores que são menores que menos 2, o meu gráfico está crescendo, mas ele está crescendo com concavidade para cima. Então, o que eu vou desenhar? O ponto menos 2 está aqui, né? O x igual a menos 2 está aqui. E eu vou desenhar essa função aqui crescendo, mas ela está crescendo com a concavidade para cima. Nota que ela não pode vir por valores abaixo do menos 2, porque esse y igual a menos 2 é um assíntota. Então, o que isso significa? Que desse lado negativo, a minha função ela sempre está muito próxima dessa reta. Então, a reta que eu vou desenhar aqui, o pedaço do gráfico que eu vou desenhar aqui, ele vai ser um pedaço do gráfico que vai estar se aproximando do menos 2. Então, eu venho aqui, vou desenhar uma curva, a concavidade dela é para cima. Então, eu desenho uma coisa mais assim. Então, eu venho para cá,
Vou marcar aqui, trazer ela pra cá. Opa. Suba, querida. Então, eu vou desenhar uma coisa mais assim, com cavidade pra cima. Ela tá se aproximando do -2. Eu não sei o -2 qual é, mas eu vou desenhar no rumo do -2 até o -2 uma coisa com concavidade para cima. E vou ter o cuidado de que, como ela é assíntota, ela está se aproximando aqui do ponto... Ela está se aproximando aqui dessa reta. Então, eu tenho que tomar o cuidado. Então, concavidade para cima. Então, passou a imagem de que a concavidade é para cima e ele está vindo próximo desse -2. Outra informação que eu tenho é que do -2 até o 0, ela vai continuar subindo, mas agora a concavidade vai ser para baixo. Então, eu vou copiar isso daqui. E vou fazer agora a concavidade para baixo. Então, ela vai vir assim. Concavidade para baixo. Ela vai ser assim até qual ponto de -2. Ah, ela está subindo de -2 até o ponto 1. Ela está subindo e com concavidade para cima. Então, eu posso fazer isso aqui um pouquinho maior. Então, do -2 aqui, eu deveria fazer isso um pouco mais suave. Depois eu resolvo um pouco esse problema. Então, eu vou colocar o -2 até o 1 aqui. Ela está subindo, crescendo aqui. Só que com concavidade para baixo. Vamos melhorar um pouco isso? Vamos desenhar ela mais assim, com cavidade para baixo. Tá vendo? Fica uma coisinha meio feia, aí você vai ter que dar umas melhoradas aqui, umas ajustadas. Aí ficou mais suave o comportamento. Então, tá vendo? Até o -2 com cavidade para cima. E do -2 até 1 com cavidade para baixo. O x igual a 1 tá aqui, ó. Nota que você não precisa saber quem é o ponto, você só precisa ficar claro que vou até ver se eu consigo mudar as cores, colocar você de azul e você de amarelo, para vocês notarem que são diferentes curvas, tá? Então, -2 está sendo o divisor e chega até 1 com concavidade para baixo. Eu tô no rumo do 1? Sim, eu tô no rumo do 1. Então, concavidade para baixo. Mas ela está ainda subindo. Subindo com concavidade para baixo. Pronto. Acho que ficou um pouco mais natural. E agora, do 1... Aí daqui para frente, a partir do 1, ela vai descer, só que eu tenho que tomar o seguinte cuidado, que do 1 até o 2, ela vai ficar com concavidade para baixo, mas depois do 2, ela volta com concavidade para cima. Então, o 1 tá aqui, um mais para cá, vou acrescentar mais um ponto, e aqui eu vou fazer ela vai descer, a partir daqui ela vai descer, então venha para cá, amiga. Só que ela vai descer com concavidade para baixo. Então, eu tenho que tomar esse cuidado aqui. Então, até o 2. Concavidade para baixo. Então, vamos fazer um negocinho ficar com concavidade para baixo. Beleza. Acho que está no rumo do 2. Vamos colocar uma cor diferente. Pronto. E a partir do 2, o que acontece aqui a partir do 2? Então, do 1 a 2 com concavidade para baixo, e a partir do 2 ela continua descendo, só que eu vou ter que fazer agora com concavidade para cima. Então, venha para cá, amigo, cola esse ponto. Vou fazer um negócio aqui para baixo ainda, porque ele vai estar descendo, só que eu tenho que tomar o cuidado de fazer ele com concavidade para cima. Então, pega essa coisinha e faz mais assim. Não posso deixar esse arco desse jeito, porque está indicando que ele está subindo. Então, vamos fazer isso daqui com concavidade para cima. Ah, nossa, dei bobeira, esqueci da outra assíntota, não é? Qual é a outra assíntota que a gente tem? Eu tenho a assíntota aqui, o y igual a 0. Então, ela não poderia ultrapassar aqui. O que vai acontecer depois do 2?
Depois do 2, ela vai continuar descendo, 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 mas ela não pode ultrapassar o y igual a 0. Então, isso daqui não pode vir aqui para baixo, não. Então, volta aqui para cima, querida, porque você não pode passar do 0. Então, você vem para cá e vamos deixar bem claro que ela é uma assíntota. Ficou ruim, então eu vou pegar e subir isso daqui um pouco mais. Pronto. Tá um pouco menos suave. Isso daqui. Desça, amigo. Então, eu tô lembrando aqui que... tá quase bom. Tá extremamente ruim, isso sim. Tá ruim. Vem pra cá, deixa eu ver como eu vou fazer você. Vamos mudar um pouquinho a sua rotação para te colar aqui. Parece que ficou do meu jeito. Melhorou. Isso aí. Pronto. Então, concavidade para baixo, que cor? Pronto. Então, esses são os comportamentos da minha curva. É lógico que você tem que melhorar um pouco as suavidades, mas ela pega, tem que ficar bem claro o seguinte, que o -2 e o 0 são assíntotas. Então, nota que quando chegou aqui, eu sabia que ela estava decrescendo, aí notou que eu peguei, teve um momento que eu vim com ela mais aqui para baixo, só que o que acontece? O y igual a 0 é uma assíntota, ou seja, e eu vi o que isso significa aqui. À medida que os valores de x vão aproximando aqui, vão aumentando, o gráfico ele vai se aproximando do eixo x, então ele não vai poder cortar esse eixo x. Então eu fiz aqui e lógico com concavidade aqui para cima. Então aqui a concavidade para baixo, nota que esse pedaço aqui todo de -2 até 2, fica claro que ele é de concavidade aqui, ó, de -2 até 2, concavidade para baixo, e é isso que aparenta aqui. E do 2 até, e o -2 aqui é concavidade para cima. E assim a gente fez o nosso gráfico. Essa é outra técnica que a gente pode utilizar para fazer os gráficos aqui. Tem uma forma de você exportar isso daqui. Deixa eu pegar e exportar essa imagem. Vou colocar na minha pasta do OpenBoard aqui, para levar lá para o nosso coisinho. Então, vamos pegar aqui, vamos ver, opa. Ai, que raiva. Ah, fica aqui. Deixa eu ver se ele veio. Ah, eu tenho que fechar.
Achei. Ah, que raiva. Aula 15. Vem pra cá, amigo. Aqui o gráfico que a gente tinha feito lá. Ah, deixa eu diminuir ele um pouquinho. Devia ter deixado um espacinho melhor para ele, mas tá bom. Esse foi o gráfico que a gente fez. Olha que gracinha. Tá. Ou então você pode pegar e desenhar à mão, mas eu quis trazer esse outro recurso aqui para depois vocês brincarem um pouco mais. Existem várias ferramentas que são software livre, que também você pode pegar e fazer esse tipo de desenho. Nota que esse tipo de ferramenta, e o Paint também tem essa característica de você conseguir pegar uma curva e fazer ela ficar mais côncava ou não. Então você pega e também pode fazer o gráfico desse jeito. Usem a imaginação e vamos ver o que vocês conseguem fazer. Pode usar também uma bela e simples folha de papel, coloca uma folha linda e usa todo aquele seu desenho maravilhoso, lápis, cor e tudo mais. Eu só não quero coisa mal feita, tá? Ufa! Então, já que a gente já está terminando a aula, e eu vou falar um pouco sobre o teste da segunda derivada, que vamos só lembrar do teste da primeira derivada. O teste da primeira derivada, ele te diz como que você faz para achar o ponto de máximo e mínimo, e o teste da derivada diz o seguinte, que quando você tem uma derivada, existe uma mudança de comportamento na derivada, ou seja, ela pega e começa com decresce e cresce, você diz que aquele é um ponto de mínimo. Quando ela cresce e decresce, você diz que ela é um ponto de máximo. Esse é o teste da primeira derivada, mas também existe o teste da segunda derivada, que é o seguinte, ele não é um teste difícil da gente pegar. Ai, meu Deus, esqueci uma coisa muito importante, talvez, para a vida de vocês. Deixa eu ver se eu vou fazer isso. Ah, tá aqui. Que é o seguinte, o que significa, o que é o teste da segunda derivada? É o seguinte, você tem a primeira derivada igual a zero, então indica que aquele ponto é um ponto crítico, ou seja, ele é candidato a ponto de máximo e mínimo. O que vai decidir? Olha a segunda derivada. Se a segunda derivada for maior do que zero, a gente sabe que é concavidade para cima. Concavidade para cima vai lembrar você do desenho da função y igual a x ao quadrado. Então, concavidade para cima vai lembrar você desse desenho aqui, y igual a x ao quadrado. Então, esse daqui vai ser um ponto de mínimo. E, no segundo caso, que a derivada é negativa, significa concavidade para baixo e vai lembrar, esse ponto aqui vai te lembrar de máximo. Então, esse é outro teste que você pode utilizar para saber quando que aquele ponto é um mínimo ou um máximo local. Às vezes, o teste da segunda derivada, ele é útil porque talvez você você consiga achar rápido a resposta. Quando você tem que a segunda derivada é igual a zero, você diz que o seu teste é inconclusivo. Então, você não adianta forçar a resposta, você vai ter que pegar e utilizar a primeira derivada. Então, o que você pode pegar, então esse daqui é uma outra ferramenta que a gente pega e pode utilizar para encontrar os mínimos e máximos locais. Aí eu deixo a seu critério pegar e escolher qual dos dois testes utilizar. Será que compensa pegar aí, porque no teste da primeira derivada você consegue resolver tudo na primeira derivada? Mas e na segunda, e o teste da segunda derivada você ainda tem que fazer a segunda derivada? Bom, deixa a seu cargo. O que eu quero fazer agora é revelar um outro segredo do ensino médio que foi guardado às 7 chaves, que é aquele conceito que eu utilizei bastante aqui, principalmente para fazer o estudo de sinal, mas eu quero justificar o porquê que eu utilizei ele, que é aquele conceito de que quando você tem uma função quadrática, você pega e olha o coeficiente que está multiplicando esse x ao quadrado e você fala o seguinte, se esse coeficiente aqui ele é positivo, então a concavidade é para cima, e se ele é negativo, a concavidade é para baixo, e por quê? Então eu quero, do mesmo jeito que eu revelei o segredo da reta crescente e decrescente, eu quero revelar o segredo agora da função quadrática, e o que eu vou utilizar para fazer isso é, incrível que pareça, o teste da segunda derivada. Então, olha aqui, vamos calcular a primeira derivada. Então, quando você calcula a primeira derivada, eu lembro você que o a, b e c são constantes. Então, você tem 2 vezes ax mais b. Quando você iguala a segunda derivada, a primeira derivada a zero, você tem 2 vezes ax mais b igual a zero.
Então, você tem o ponto x igual a menos b sobre a. Esse menos b sobre a, ele é o seu número crítico. Então, ele é um candidato a máximo e mínimo. O que vai decidir aqui, então, vai ser a segunda derivada. Então, eu calculo a segunda derivada. Eu quero falar sobre concavidade. Então, para falar sobre concavidade, eu vou pegar e analisar a segunda derivada. Então, analisa a segunda derivada. Qual é a segunda derivada aqui? O b é constante e vai sobrar só o 2a. E aí eu lembro do teste da concavidade, então esse exemplo veio parar no lugar errado, que o teste da concavidade diz o seguinte, que quando a segunda derivada é positiva, significa que ela é côncava para cima. Então, se a segunda derivada é positiva, ela é côncava para cima. A segunda derivada positiva significa que o 2 vezes a é maior que zero, então a maior que zero, côncava para cima. E se a segunda derivada for negativa, o que significa? A segunda derivada negativa significa que ela é côncava para baixo, ou seja, para a segunda derivada ser negativa, o a tem que ser negativo. Então, se o a for negativo, então deixa eu mudar a minha linha aqui de pensamento que eu estou escrevendo aqui. Então, se o a for positivo, então significa que a segunda derivada é positiva, então significa que ela é côncava para cima. Se o a for negativo, então a segunda derivada aqui é negativa, então significa que é côncavo para baixo. E como eu estava falando para você, esse número aqui ele é um número crítico, e se esse a for positivo ou negativo, vai decidir se isso daqui vai fazer parte, se é a coordenada de um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Eu lembro a vocês, se vocês lembram um pouquinho do ensino médio, esse daqui era o que a gente chamava de x-vértice e y-vértice. Tinha toda uma fórmula para calcular ele, mas essa fórmula ela é obtida justamente desse cálculo aqui da derivada. Então, aqui está novamente revelado um segredo. Por que que esse coeficiente aqui, ele dita o comportamento da concavidade? Porque esse coeficiente é o que sobra na hora de calcular a segunda derivada. E o sinal da segunda derivada é relacionado ao sinal da concavidade. Então, mais um segredo do ensino médio foi revelado. Para mais segredos, continue antenado. Bom, antes de finalizar a aula, eu tenho mais 2 exemplos para fazer aqui para vocês. Então, o primeiro deles é examinar essa função x² menos 4x³ em relação aos máximos e mínimos locais. Esse daqui já foi um exemplo que a gente fez na aula, então eu vou copiar o estudo de sinal que a gente fez para ele, que é esse daqui, da segunda derivada. Então, vou colocar ele aqui em cima, só para eu lembrar dele. Então, a gente tem a seguinte informação a respeito, o que eu quero fazer aqui é tentar aplicar o teste da segunda derivada. E para aplicar o teste da segunda derivada, e descobrir quem são os pontos de máximo e mínimo, primeiro eu preciso saber a respeito dos números críticos. Então, eu preciso calcular a primeira derivada para saber quais que são esses números críticos, tá? Então, vamos calcular a primeira derivada aqui. A primeira derivada aqui, o f' de x é igual a 4x³ menos 12x². Eu preciso saber quando que isso daqui é igual a zero. Então, quando 4x³ menos 12x² é igual a zero. Um jeito fácil de resolver isso é colocando 4x² em evidência. Então, sobra x menos 3, multiplicando. E os dois valores que zeram essa expressão é o x igual a zero e o x igual a 3. O que eu vou fazer agora é analisar cada um desses valores aqui separados, e o teste da segunda derivada diz o seguinte, que então o x igual a 0 e o x igual a 3, eles são os números críticos. Então, são os pontos que a derivada é igual a zero. Então, eu sei que f' de 0 é igual a 0 e f' de 3 é igual a 0. É isso que eu estou falando. Qual é a segunda parte para o teste da segunda derivada? Então, eu já respondi essa primeira parte. É analisar o que acontece na segunda derivada nesses pontos aqui. Qual é o sinal da segunda derivada para esses pontos? Então, vamos calcular a segunda derivada para esses pontos. Então, a segunda derivada aqui é 12x²
menos 24x. Então, isso daqui vai ficar f duas linhas de x. Colocando 12x em evidência, vai ficar x que multiplica 12x, que multiplica x menos 2. E agora eu vou calcular os valores da derivada, vou calcular a segunda derivada nesses dois valores. Então, eu vou calcular quanto que é f duas linhas de 0 e quanto que é f duas linhas de 3. F duas linhas de 0 e F duas linhas de 3. Então, o F duas linhas de 0, então eu vou substituir o x por 0. Quando eu substituo o x por 0, você nota que aqui o resultado dá 0. O que eu posso afirmar aqui? Bom, eu não posso afirmar nada, porque o teste da segunda derivada ele só fala a respeito do sinal positivo ou negativo. Então, eu não consigo aplicar o teste da segunda derivada aqui. Não aplicável. Agora, o que nos resta fazer é analisar o sinal para 3, né? Então, eu substituo o x por 3, 12 vezes 3 dá 36, 36 vezes 3 menos 2, 1, 36 vezes 1, 36, que é um valor positivo. E o que significa quando a segunda derivada é positiva? Significa que esse daqui é um ponto de mínimo local. Então, esse daqui, o 3 aqui, ele é a coordenada de um ponto mínimo local, tá? Ah, mas e o que eu faço com 0? Bom, não conseguir utilizar o teste da segunda derivada não significa que ele não vai ser um ponto de que o x igual a 0 não seja um ponto de máximo ou mínimo, não. Significa que você não consegue obter a resposta com o teste da segunda derivada, então você vai ter que usar o outro teste. Qual é o outro teste que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o teste da primeira derivada. Então, como que eu vou utilizar o teste da primeira derivada? Eu vou pegar e acrescentar uma página aqui. Eu lembro que o sinal da primeira derivada que a gente obteve aqui foi esse daqui, 4x ao quadrado vezes x menos 3. Então, eu vou usar agora o teste da primeira derivada. Por que eu estou usando o teste da primeira derivada para o ponto x igual a 0? Por quê? Porque o teste da segunda derivada não me forneceu informação suficiente. Então, o que eu vou fazer aqui é analisar, fazer o estudo de sinal dessa função. Como que eu faço o estudo de sinal? Bom, eu sei que o 4x ao quadrado, ele sempre é um valor positivo. Então, vamos fazer o estudo de sinal. Eu separei em dois blocos, um bloco de segundo grau e um bloco de primeiro grau. Então, eu vou fazer o estudo de sinal de cada parcelinha aqui. Então, vamos olhar primeiro o caso da função 4x ao quadrado. No caso da função 4x ao quadrado, bom, eu nem preciso gastar muito tempo, porque eu sei o seguinte, que um número elevado ao quadrado é positivo. Então, não importa qual é o valor de x aqui, o sinal aqui sempre vai ser positivo. Em relação ao x menos 3, eu lembro que, como que a gente faz o estudo de sinal para uma função de primeiro grau? Você acha o ponto que zera, então o ponto que zera é o x igual a 3. Lembro que isso daqui é crescente, então positivo e negativo. Então, eu marco 3 aqui, positivo e negativo. Esse daqui é o x menos 3. E eu quero saber o sinal da primeira derivada, então eu vou multiplicar esses sinais dessas duas expressões. Mais vezes menos, menos, mais vezes mais, mais. E isso daqui, para minha função, isso equivale a falar o seguinte, que no ponto 3 ela decresce e depois ela cresce. Então, o 3 aqui, ele é um mínimo local. Então, o que eu peguei e consegui confirmar no teste da segunda derivada, eu confirmei aqui, mas eu não consegui nenhuma informação sobre o x igual a 0. Quer dizer, consegui uma informação a respeito do x igual a 0, porque no x igual a 0, o que tem que acontecer no teste da primeira derivada? Você diz que ele é um mínimo quando acontece o seguinte, quando acontece a seguinte mudança de comportamento. Quando acontece a mudança de comportamento, ou seja, ele cresce e depois decresce, então ele é um mínimo, ele é um máximo local. Quando ele decresce e depois cresce, você fala que isso é um mínimo local. Eu falei trocado? Então, decresce, cresce, mínimo local. Cresce, decresce, máximo local. Então, tem que ter essa mudança. Quando não acontece essa mudança, por exemplo, no zero, os valores menores que zero, ela está decrescendo, os valores maiores que zero, ela também está decrescendo.
Então, quando acontece isso, você não pode afirmar, e isso faz parte do teste da primeira derivada, que quando não acontece essa mudança de comportamento, então aquele ponto não é nem máximo local, nem mínimo local. Então, aquilo que eu tive dúvida no teste da segunda derivada, eu tive certeza aqui no teste da primeira derivada, que é o fato de que o zero, ele, por mais que ele seja um ponto crítico, ele não é ponto de máximo local, nem ponto de mínimo local. Já o 3, ele é um ponto de mínimo local e eu consegui confirmar isso por 2 testes. Ah, professora, qual dos testes eu vou utilizar? Bom, começa pelo teste da primeira derivada. Se você conseguir obter todas as informações com o teste da primeira derivada, ótimo, tranquilo. Se você não conseguir, então utiliza o teste da segunda derivada, tá? E para finalizar a aula, a gente vai esboçar, enfim, um gráfico utilizando todas essas informações que eu tenho. Porque a gente sabe como calcular a assíntota, a gente sabe que tipo de informação a primeira derivada dá pra gente, a gente sabe que tipo de informação a segunda derivada dá pra gente. Então a gente vai juntar todas essas informações e vai esboçar o gráfico da nossa função. Dessa vez eu vou tentar fazer a mão livre, pra gente ver que as minhas habilidades são negativas. E vamos ver o que acontece aqui, vamos torcer para dar certo. Professora, por que a senhora pega e não plota no GeoGebra? Sim, a gente pode plotar no GeoGebra, só que o que acontece ao plotar no GeoGebra? Deixa eu mostrar para vocês. Um pequeno inconveniente ao se plotar o gráfico em softwares é que opa! Olha isso daqui. Vou até dar um zoom. Opa! O que acontece é que você não consegue perceber algumas coisas em relação ao seu gráfico. Você só vai perceber quando você estiver fazendo as contas. O que falta? Você sente aqui que tem assíntotas, então você nota que tem assíntotas aqui, só que elas não são desenhadas junto no seu desenho. Quando você faz o software aqui, elas não aparecem, tá? Então, por isso que você... Aí, tá vendo? Elas não aparecem, então você pega você perde essa informação. Outra informação que você perde, apesar de que aqui está bem claro essa mudança de concavidade, mas você vai notar que é nesse pedacinho aqui, é um pedacinho bem pequeno, mas é onde tem mudança de concavidade. Deixa eu tentar mudar a configuração aqui. Vou pegar o x de -2 até 2. Tá vendo que fica ruim aqui? O y de -2. Não. De -0,5 até 2. Ainda fica ruim. Mas tem uma mudança de concavidade aqui e você perde esse tipo de informação aqui. E tem a questão de que essa função não está definida, por exemplo, no ponto x igual a 0, e quando você vai olhar no gráfico, você não passa essa imagem. Então, você consegue só o esboço mesmo, o grosso. Mas uma informação mais desenhada, o gráfico mais completo, você vai ter que pegar e arriscar um pouquinho, ou você pode pegar e complementar o seu desenho, fazendo alguns pontos aqui, ou você pode pegar e fazer o desenho no braço mesmo, tá? O que você pode fazer aqui você vai notar que existe uma dificuldade de você fazer uma bolinha aberta aqui, não é simples. Deixa eu tentar fazer aqui na tora aqui, que é o jeito usual que você pode fazer. Não fica bom, mas é o que temos para hoje. Tirar isso daqui, colocar na mesma cor do desenho. Então, causa a imagem de que é para cima? Causa. Outra, a assíntota. Você pode desenhar ela aqui pontilhada. E assim, talvez esse seja um desenho mais completo do gráfico.
O que você pode notar é que aqui o seu gráfico ele está descendo, né? Ele está descendo, 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 descendo. E olhando só para o gráfico, eu vou fazer os dois procedimentos. Olhe só para o gráfico, você vai notar que à medida que o x ele vai crescendo, mas crescendo no sentido negativo, ele está se aproximando dessa barreira que é y igual a 1. Então, eu já imagino que o limite dessa função com x tendendo a menos infinito, o resultado dá 1. E do mesmo jeito, com o limite com x tendendo a infinito, dá 1, porque o 1 ele é assíntota tanto para os valores crescendo para o lado negativo, quanto os valores crescendo para o lado positivo. Outra informação que eu tenho é o seguinte, que tem uma mudança de concavidade aqui, que vai ter um ponto aqui, um ponto bem próximo de zero, onde acontece a mudança de concavidade. Ela é uma concavidade para baixo e passa a ser uma concavidade para cima. E aqui é tudo concavidade para cima aqui. E aqui o que acontece é que eu estimo que, como ela daqui está decrescendo, ela está descendo aqui em um ponto, então eu tenho que, pelo menos em um pedaço aqui, a derivada vai ser negativa, e aqui também derivada negativa, e a segunda derivada aqui com cavidade para baixo negativa, um pedaço aqui parece que tem concavidade para cima, apesar de eu não conseguir enxergar isso, então eu vou ter que mostrar isso com contas mesmo. Então vamos calcular aqui. Isso é rapidinho. A primeira derivada aqui, derivada de e elevado a 1 sobre x, é a exponencial de uma função, então eu repito a exponencial e derivo 1 sobre x. A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Então o resultado disso daqui é menos e elevado a 1 sobre x dividido por x ao quadrado. O que eu tenho de informação aqui? Eu tenho o seguinte de informação, que o denominador ele é positivo. O x ao quadrado é positivo. A função exponencial, independente de quem ela está elevada, ela é positiva também. A função exponencial sempre é positiva. Então, desse lado aqui, eu tenho uma coisa positiva dividido por uma coisa positiva. Então, o resultado disso é um número positivo, mas eu tenho esse sinal de menos aqui. Então, independente de quem seja o valor de x, eu sei o seguinte, que isso daqui é menor que zero. Aqui eu tenho que tomar cuidado que é para x pertencente ao domínio de f. Quem que é o domínio dessa função? Então, essa função vai estar definida para todos os pontos? Não. Existe o problema, que é o problema de quando x for igual a zero. Porque quando x for igual a zero, o que acontece aqui? Vai ser 1 sobre zero, então vai aparecer um zero no denominador aqui. Então, o domínio dessa função vai ser os reais menos o ponto zero. Então, por isso, naquele ponto x igual a zero, eu peguei e fiz aquela bolinha aberta, para pegar e deixar isso bem claro. Então, vamos tentar fazer um gráfico bem ruinzinho aqui. Então, no ponto x igual a zero, eu vou pegar e fazer a bolinha aberta. Será que eu... Ho, ho, ho. A bola quase uma esfera, então essa é a bolinha aberta. Então ela está definida em todos os pontos aqui, menos nessa reta aqui. Então qualquer ponto que tiver nessa reta, eu faço uma bolinha aberta. Deixa eu apagar esse trem, ficou muito ruim. O segundo fato que eu vou calcular aqui, então eu sei que ela é só decrescente. Então, uma coisa que eu tenho certeza é que o meu gráfico só vai decrescer, tá? Então, só coloca isso na cabeça, decrescente. Vamos olhar a segunda derivada. A segunda derivada eu vou ter que derivar isso daqui. Então, derivo o numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador, a derivada de x ao quadrado é 2x. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Então, a segunda derivada aqui, eu vou colocar o x... Opa, faltou derivar aqui, né? Já estou sendo apressada. Então, aqui, fazendo a segunda derivada, como que eu derivo esse elevado a 1 sobre x? Conservo a exponencial e derivo só 1 sobre x. Então, vai ficar menos e elevado a 1 sobre x, vezes a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado.
vezes x ao quadrado, multiplico aqui, vai ficar mais 2x vezes e elevado a 1 sobre x, dividido pelo denominador ao quadrado. Eu vou colocar no numerador o termo... nota que esse x ao quadrado aqui embaixo posso cancelar com esse x ao quadrado aqui, que sorte. E eu vou colocar o termo... vou colocar o e elevado a 1 sobre x em evidência. Então, colocando o e elevado a 1 sobre x em evidência, vai ficar assim no numerador. Vai sobrar 1 mais 2x, dividido por x à quarta. Então, nota o seguinte, eu vou analisar, eu quero saber quando que essa segunda derivada é positiva e quando que essa segunda derivada é negativa. O meu denominador aqui, ele é x à quarta, então sempre ele é positivo. O meu denominador aqui, o meu numerador aqui é e elevado a um número. E a exponencial é sempre uma função positiva. Então, nota que essas duas funções são positivas, o que falta decidir o sinal, o que eu não tenho certeza do sinal, é esse termo aqui. Então, por isso que eu vou analisar só essa parcela aqui. Só que esse 1 mais 2x, ele é uma função de primeiro grau. E como que eu faço para analisar esse sinal dessa função de primeiro grau? Eu vejo onde zera essa expressão ela zera no x igual a menos 1 sobre 2. Sei que esse gráfico é crescente, então aqui é positivo e aqui é negativo. Então, eu sei que para os valores que são menores que menos 1 sobre 2, que são para cá, esse pedaço aqui vai assumir sinal negativo. Ou seja, então se o x for menor que menos 1 sobre 2, esse pedaço aqui vai ser negativo, negativo vezes positivo dá negativo, negativo dividido por positivo dá negativo. Então, a segunda derivada é negativa. Para o pedaço de x que for maior que menos 1 sobre 2, essa função aqui ela é positiva. Então, positivo vezes positivo, positivo, positivo dividido por positivo, positivo. Então, a segunda derivada é maior que zero. Então, eu tenho que ela tem concavidade para baixo até o menos 1 sobre 2. Ela é sempre decrescente, tá? Só aí eu preciso saber de onde ela está partindo. Ela vai vir aqui mais de baixo, ela vai vir aqui mais de cima. Aí eu vou pegar e olhar as assíntotas aqui. O que é olhar as assíntotas? É olhar os limites dessa função. Vou partir para uma próxima página aqui. Então, eu vou calcular o limite de e elevado a 1 sobre x, com x tendendo a mais infinito. Lembro que a exponencial é uma função contínua, então eu posso passar esse limite aqui para cima e fica limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito e limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito. A gente conhece bastante, sabe que o resultado disso é zero, e elevado a zero é 1. E o limite de e elevado a 1 sobre x com x tendendo a menos infinito é a mesma justificativa. A exponencial é uma função contínua, então eu posso tirar esse limite dessa posição, colocar ele aqui em cima, e limite de menos 1 sobre x, limite de 1 sobre x com x tendendo a menos infinito também dá zero, e elevado a zero é 1. Então, y igual a 1 é o que a gente chama de assíntota horizontal. Vamos fazer o nosso gráfico aqui. Então, esse daqui é o meu eixo x e esse daqui é o meu eixo y. Vou desenhar a assíntota aqui. Eu sei que o y igual a 1 é uma assíntota. Então, como eu tenho certeza que eu não vou conseguir desenhar uma coisa reta aqui, vamos escolher qualquer ponto aqui. Então, vamos desenhar aqui. Aonde der certo de marcar é o y igual a 1. Então, vou marcar aqui. Então, eu vou desenhar uma reta aqui. Pronto. Como essa reta realmente não existe, eu vou pontilhar ela. Então, eu vou apagar alguns trechos. E essa daqui é a... Ai, que raiva quando isso acontece. Isso daqui, pontilhar alguns trechos. Apague, amigo.
que raiva! Então, amigo. Meu Deus, a minha vida passa diante dos meus olhos quando eu faço esses desenhos. Então, y é igual a 1. Oh. Ótimo, próximo caminho. Ela é toda decrescente. Então, estamos falando de coisas que estão descendo aqui. Então, ela tem que vir nesse caminho, descendo. E eu lembro para você o seguinte, que onde vai começar o meu gráfico? Como ela tá, eu tenho a seguinte situação. O 1, ele é uma barreira, então você pensa o seguinte, qual é o lado que vai vir o meu gráfico? Eu estou começando do lado negativo, tá? Vamos marcar o menos 1 sobre 2 aqui. Então, o que acontece aqui? Eu estou marcando menos 1 sobre 2 porque é onde acontece uma coisa importante aqui, que é a mudança de comportamento da concavidade, tá? A gente marca os pontos importantes também. Então, o que acontece? O meu gráfico ele vai vir de que lado? Se eu começar a fazer o gráfico descendo por aqui, o que vai acontecer aqui? Eu sei que o que significa que o meu limite com x tendendo do lado negativo, à medida que os valores estão aumentando no sentido negativo, é que ele está se aproximando do 1. E isso não está acontecendo se eu fizer o desenho desse jeito, porque o que está acontecendo aqui com o x tendendo a menos infinito? Ele está vindo aqui de cima. Então, e o que tem que estar acontecendo é que ele tem que estar se aproximando dele. Então, não faz sentido esse desenho vir para cá. Se você tiver dificuldade de pegar e saber qual é o quadrante aqui que você vai fazer o desenho, joga ponto. Então, por exemplo, joga o ponto x igual a menos 1. O ponto x igual a menos 1 está mais ou menos aqui. Está um pouquinho depois. Vamos marcar tudo errado mesmo. E quando você substitui o x por menos 1, você tem 1 dividido por menos 1, que dá e elevado a menos 1. E elevado a menos 1 dá 1 sobre e. 1 sobre e é um número que é menor do que 1. Então, esse ponto aqui, menos 1, a imagem dele é um ponto que está abaixo do 1. Então, o meu gráfico ele tem que estar passando por esse ponto aqui. Então, eu vou fazer o gráfico aqui embaixo. Eu sei que nesse ponto, até o menos, ele está descendo, e até o menos 1 sobre 2, a concavidade é para baixo. Então, eu vou fazer até o menos 1 sobre 2, uma coisa com concavidade para baixo. Então, eu vou fazer uma coisa aqui. Opa! Ai, gente, o trem escorrega. Então, eu vou fazer uma coisa aqui com concavidade para baixo. Ficou ruim? Claro que ficou. Minha mão fica tremendo. Ai, tá. Então, concavidade para baixo aqui. E eu lembro que à medida que o x está crescendo do lado negativo, ele tem que ficar próximo dessa minha fronteira aqui, que é o y igual a 1. Então, eu vou fazendo ele com concavidade para baixo até o menos 1 sobre 2. Então, eu venho aqui até o menos 1 sobre 2, concavidade para baixo. Pronto. Olha que coisa mal feita. Então, aqui, concavidade para baixo. Eu lembro que o meu gráfico está só decrescendo. Quando chega no menos 1 sobre 2, não sei que ponto é esse que dá o menos 1 sobre 2, nem vou marcar aqui, mas quando chega no menos 1 sobre 2, acontece uma mudança de comportamento que a partir do menos 1 sobre 2, a segunda derivada é positiva, ou seja, com concavidade para cima. Então, a partir de agora, eu vou fazer uma coisa com a concavidade para cima, mas ela ainda vai estar descendo. Então, concavidade para cima, descendo. Será que eu mudo a cor? Vou. Gostei tanto de fazer essa concavidade desse jeito. Então, vou mudar. Mudou a concavidade, eu vou mudar a cor. Calma. Rosane. Agora é sério. Agora é sério. Agora, ficamos puta. Vamos fazer esse trem direito. Então, concavidade. Desce. Aqui. E aqui, desce com concavidade para cima.
E aqui a bolinha é aberta porque ele não está definido no x igual a 0. Ah, professora, porque eu sei que ele está descendo. E ele está descendo para esse ponto porque é só você calcular o limite com x tendendo a 0. Se você calcular o limite dessa função, o que acontece com essa função? Apesar dela não estar definida no zero, você pode saber de quais valores ela está se aproximando aqui, quando você olha o limite com x tendendo a 0 pela esquerda. Quando você faz isso, usa de novo, eu posso passar o limite aqui para cima. O limite de 1 sobre x com x tendendo a 0 pela esquerda dá menos infinito. E elevado a menos infinito é 1 sobre e elevado, você pode olhar isso como 1 sobre e elevado a infinito. Então, é 1 dividido por um valor que está crescendo muito. Então, o resultado disso é próximo de 0, então por isso que vai se aproximar de 0 aqui. Será que a gente faz mais uma tentativa? Ai, gente, não vou fazer, senão essa aula nunca vai acabar. Não, vou fazer só mais uma tentativa. Só uma. Ai. Mais uma. Estamos melhorando. Muito bem, Rosane. Então, aí agora o próximo. Ah, que orgulho! Aí, perdi até a noção agora. Continua sendo decrescente, só que agora é tudo com cavidade para cima. E como é com cavidade para cima, eu vou manter o azul, porque o azul é a minha cor para concavidades para cima. Aí o que acontece com a concavidade para cima? Eu lembro que, eu sei que à medida que o x está se aproximando, ele está crescendo aqui, ele vai ter que estar se aproximando. Então, eu lembro a vocês que esse gráfico aqui, ele só está... A primeira derivada aqui, ela é negativa. Isso. A primeira derivada é negativa, então ele só está decrescendo. E eu lembro para vocês que ele tem que se aproximar aqui, ele tem que se aproximar dessa reta. Tá, aí a pergunta é, eu vou continuar aqui? Não faz sentido continuar aqui, porque continuar aqui significa que ela está crescendo. Então, qual é o comportamento aqui? Se você calcular agora, vamos calcular o que acontece com 0 pela direita. O que acontece quando você faz x tendendo a 0 pela direita? Aqui em cima vai ficar 1 sobre x com x tendendo a 0 pela direita. E 1 sobre x com x tendendo a 0 pela direita dá infinito positivo. Então, você tem e elevado a infinito. E o resultado de e elevado a um número muito grande é infinito. Então, o que acontece é que à medida que o x se aproxima de 0 pela direita, a minha função está com valores cada vez maiores. Então, ela não está vindo aqui de baixo, não, ela está vindo aqui de cima. E ela está vindo aqui de cima, decrescendo e com concavidade para cima. E vai se aproximar e vai se aproximar e vai se aproximar cada vez mais dessa minha assíntota aqui. E conseguimos fazer o nosso gráfico, que é o gráfico que a gente tinha feito no GeoGebra também. Então, nota aqui que aquele pedacinho de menos 1 sobre 2 até 0, que eu consegui fazer bem no meu gráfico, não ficou bem claro aqui no GeoGebra, mas ficou claro no meu gráfico essa mudança de concavidade. Aquele pedacinho pequenininho e esse pedacinho que está de azul aqui, tá? Bom, é complicado fazer isso? Bom, é o que temos para hoje. Mesmo se a gente tivesse um ensino presencial, é complicado a gente fazer o desenho, porque existe uma sutileza. Por que eu posso usar um software e pegar e fazer o gráfico e tudo mais? Eu acho que as duas coisas são interessantes. Você precisa saber fazer o desenho, mesmo que seja seja sem o software. Mas se você quiser usar um software para fazer o desenho, pode. Mas pode acontecer situações iguais àquelas que eu me referi aqui, eu não te dei a função e você vai ter que fazer o desenho no braço. Então, a vantagem desse estilo de ensino que a gente está tendo aqui é que você tem um monte de ferramentas. O que você pode fazer? Aprender a manipular todas, tá? Então, eu deixo por conta de vocês decidirem o que vocês vão fazer. A aula foi longa? Foi. Foi muita coisa ensinada? Foi. Mas foi muita coisa divertida. Então, até a próxima aula.